outro lado do Atlântico. Eu faço essa... Obrigado novamente pelo convite. É um assunto que eu gosto, né? É um assunto muito bom de conversar sobre matemática financeira, sobre adequação financeira e como as finanças podem ajudar a gente a tomar decisões melhores para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia. Né? Essa minha segunda parceria, né? Meu segundo convite, né? Que vocês me fizeram, eu participei de outra live, acho que uns 2 anos atrás, né? Com vocês, e agradeço novamente por esse convite. Sempre, novamente, é sempre um prazer estar com vocês, né? Eu falo do Brasil, aqui é um feriado, né? Isso eu faço de casa, aqui, no conforto do lar. E aqui são 15 horas. Então, novamente, boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Eu começo essa conversa com uma provocação, já que a gente vai falar sobre matemática financeira. Matemática financeira é a matemática que trata, né, de dinheiro, né, que trata de... Então, é uma provocação, eu sempre pergunto se dinheiro traz felicidade. Dinheiro, a falta isso é uma pergunta muito difícil de resolver, né, de responder. Eu não conseguiria afirmar, eu não tenho uma resposta clara para isso, né, se dinheiro traz felicidade, mas eu posso com mais segurança afirmar que a falta de dinheiro, a dificuldade financeira, ela certamente vai trazer infelicidade. Então, isso por si só já seria suficiente para a gente ter uma boa relação com as finanças pessoais, buscar um equilíbrio na vida para trazer qualidade de vida. Então, a gente vai falar de riqueza, né? Não vamos falar de liberdade. Eu acredito que equilíbrio financeiro não é sobre dinheiro, né? É sobre ter uma vida mais saudável, uma vida mais livre, uma vida em que você pode tomar decisões melhores, né? Tô vendo o professor Eric aqui. Boa noite, né? Tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Tal como fizeste referência muito bem, temos um distanciamento a nível de fuso horário de aproximadamente 4 horas, mas esse desfazamento não fez com que houvesse um impedimento de estarmos aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez pela presença. É a segunda vez que nós temos aqui o Dr. Ricardo Viana, nessa parceria com a matemática financeira, a prestar os seus maravilhosos conceitos em torno da matemática financeira e avaliação de projetos de investimento. O professor Ricardo Viana é uma pessoa muito conceituada no mercado propriamente brasileiro, em que tem uma experiência muito vasta ligada à matemática financeira, ocupando aqui determinadas posições a nível de instituições financeiras, posições de grande relevância como diretor de crédito e atualmente diretor de produtos de uma instituição financeira brasileira. É um tema muito atual e muito pretendente, por isso é que nós estamos aqui hoje a falar sobre finanças pessoais. Acredito que para o público em geral seja apenas o ponto de partida. Evidentemente, não estamos aqui para cobrir todas as questões em volta das finanças pessoais, mas acredito que o professor Viana vai dar aqui os inputs necessários, que é para começarmos então a nos organizar a nível das finanças pessoais. Professor Ricardo, nós temos aqui um formato diferente, nós estamos a ser transmitido, este webinar tem a transmissão online em direto através das nossas plataformas, propriamente Facebook, Instagram, YouTube, estamos aqui em direto. É um formato diferente do anterior, em que as pessoas não têm contato direto com o professor Ricardo Viana, e a interação é por meio de mensagens. Então, aqui a equipa vai fazendo anotações das questões, e no final da apresentação, então, poderemos aqui partilhar aquilo que são as principais questões dos nossos telespectadores. Então, o professor Ricardo Viana pode sim dar continuidade à apresentação, estamos aqui bem atentos
do outro lado do oceano a ouvir aquilo que tem para partilhar conosco em torno desse tema muito interessante que é finanças pessoais. Força, estamos juntos. Ok, obrigado, professor. Novamente, obrigado pelo convite. E eu havia começado aqui com essa provocação, né? Se dinheiro traz felicidade. Porque a gente precisa ter uma relação saudável com o dinheiro, né? E eu vou comentar isso nos próximos slides, né? Primeiro, como é que a matemática financeira pode nos ajudar a isso, né? A matemática financeira eu entendo como uma ferramenta básica para o conhecimento de várias carreiras ou na vida pessoal. Ela serve para o seu trabalho, né, para a sua atividade laboral. Ela serve para os seus estudos em várias carreiras, né, economia, administração, contabilidade. Esse é um conhecimento que você vai precisar ter. Mas, especialmente, ele serve para a sua vida, né? A matemática financeira para te ajudar a entender o mundo, a entender melhor, né, o nosso mundo econômico, a saber calcular juros, saber, né, calcular retorno de investimentos. Necessariamente não precisa ser um investimento sofisticado, mas o seu investimento pessoal. E calcular, né, amortizações que são as suas dívidas. Eventualmente você vai precisar fazer um financiamento imobiliário, né, um crédito pessoal, um crédito imobiliário, e é muito importante que você entenda como isso funciona, qual o peso dos juros, né, qual o custo disso. Então, a matemática financeira ela vai ser sua aliada para isso, né, para você visualizar melhor isso, você tomar decisões melhores. Então, por isso que ela é importante, né. A única coisa que eu vou mostrar aqui de fórmula matemática é isso. Eu não vou trabalhar aqui cálculo, isso é só um exemplo para dizer o seguinte. Matemática financeira, como matemática em si, ela não aceita você pular etapas, né? Então, se você domina o fundamento, você domina todo o resto da matéria. A matemática financeira ela é baseada em dois conceitos muito basilares, né? Que é o conceito de juros simples e o conceito de juros compostos. Se você entender como isso funciona, né, como é que funciona os juros simples, como é que funcionam os juros compostos, eu asseguro que você vai entender todo o resto da matéria. A gente vai falando em valor futuro, valor presente, em vários outros temas da matéria, nós estamos falando em derivações desses conceitos, né, em continuidades desses conceitos. Eu, de novo, faço uma pequena provocação aqui, eu fiz uma acumulação de $100 aqui por 30 anos, só para a gente ter ideia de como se diferencia aí o poder dos juros compostos, né? Em 30 anos, se eu aplicasse R$100, né, com $100 aqui, com 2% ao mês, eu teria em 30 anos $820, mas se eu fizesse isso nos juros compostos, eu teria quase $125 mil. Então, são conceitos fundamentais. Então, se vocês querem entender matemática financeira, se vocês querem se sentir mais confortáveis, né, com matemática financeira, usar adequadamente, eu recomendaria, entendam, né, como funciona o juros simples, entendam como juros compostos, e eu asseguro que o restante vai ser um aprendizado natural. Vocês vão dominar essa matéria com bastante facilidade, né? O Albert Einstein, né, um cientista famoso, ele já comentava isso sobre os juros compostos, né? Ele disse que é a oitava maravilha do mundo, né? Aquele que entende, né? Aquele que não entende paga os juros, né? Então, isso serve para a gente ficar atento nos nossos investimentos, eventualmente nas dívidas, né? No custo que isso está gerando para nós, né? Para finanças pessoais, eu até não gosto muito da abordagem de passos, mas eu trouxe aqui porque eu acho que isso facilita, né? A gente ter ideias de quais são os caminhos que a gente pode tomar para melhorar as finanças pessoais, ter uma boa gestão das finanças pessoais. Eu coloquei 5 passos aqui, né? Você entender você mesmo, fazer um orçamento,
fazer um gerenciamento melhor de dívidas, né? Fazer uma reserva de emergência, e depois de tudo isso vai virar, né? Vai sobrar recursos, vai virar um investidor. Eu vou tratar desses passos melhor nos slides seguintes, mas eu fiz como linha geral, né? Para você fazer uma boa gestão das suas finanças pessoais, né? O primeiro passo é conhecer você mesmo. A gente costuma dar um crédito muito grande à matemática, ao orçamento, quando a gente está estudando ou palestrando, né, sobre educação financeira. Mas um ponto fundamental é a psicologia, né? Digo que, assim como com um economista, um contador, administrador, né, ele é importante para nos ajudar na educação financeira, é também um psicólogo, porque muitas das nossas decisões incorretas sobre consumo, sobre investimento, são motivadas por nossos vieses, né, por nossas dificuldades em lidar com os recursos. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso padrão de consumo, se ele está adequado à nossa renda. Isso parece uma obviedade, né? Qualquer um vai dizer, pô, mas isso é óbvio. Mas, como tudo que é óbvio, a gente às vezes dá pouca atenção, né? E a gente tem uma demanda, né, muito forte para manter o padrão de status, né? Nosso status quo, né? A gente manter o nosso status, e isso nos leva, às vezes, a tomar decisões erradas no consumo, a comprar aquilo que a gente não precisa, né? Ou comprar aquilo que a gente não pode, para manter um padrão de vida que, às vezes, não está compatível no momento com a nossa renda, né? E algo que a gente... eu vou tratar mais na frente, né, em relação a essa palavra empregabilidade, né? Porque, às vezes, a gente fica preocupado em olhar, né, a preocupação com o emprego, e eu digo que a gente tem que tomar cuidado com a empregabilidade. A gente tem que estar bem preparado para as oportunidades, né, quando aparecerem. A gente tem que estar bem preparado com as ferramentas, né, que nos tornam um bom profissional, e aí o emprego vai ser consequência. Então, não me preocupar com o emprego, mas sim com a empregabilidade. Se eu estou apto, se eu estou com conhecimento, se eu estou com formação, conhecimento, com as habilidades que o mercado em que eu atuo está me exigindo, né? Então, basicamente isso. Professor Eric, as perguntas, não sei se a gente vai ao longo da apresentação ou no final aqui, se alguém tiver alguma pergunta, eu interrompo. Podemos acomodar as questões no final. Temos aqui a equipa a tratar de todas as anotações. Depois do final podemos debater sobre as questões. Perfeito. Porque eu acho que quando a gente faz vou falar de orçamento aqui, porque eu acho que a grande vantagem, né, entendo que o grande ganho que um orçamento equilibrado dá, um orçamento pessoal, seu orçamento familiar, né, seu orçamento da sua vida, né, suas despesas, suas receitas, ele é muito valioso na vida da gente quando ele nos permite liberdade, né, ter liberdade de agir. A gente não está preso na armadilha de um superendividamento, não está preso na armadilha de um consumo excessivo. Então, por isso eu afirmo que grandes liberdades, né, cabem dentro de um pequeno orçamento, quando ele está equilibrado. Você consegue, com a renda menor, desde que ela esteja equilibrada, ter uma qualidade de vida e viver melhor do que as pessoas que têm uma renda maior, né? E hoje, uma vantagem que a gente tem para fazer o orçamento pessoal, isso é um passo importante. Primeiro, né, como eu comentei, é você entender você mesmo, ver seu padrão de consumo, se olhar se não há um apelo excessivo à manutenção do status, né? Se você não está com um consumo excessivo, uma busca por um consumo aquém, né? Além da sua renda. E o segundo passo, que isso você vai precisar entender o que você está recebendo e para onde está indo o seu dinheiro, né? Para onde você está gastando. Isso você faz com o seu orçamento pessoal. E a boa notícia é que nos últimos anos você tem muitas ferramentas gratuitas
para você fazer esse orçamento. Você faz no seu próprio celular. Então, eu estou citando aqui alguns exemplos. Eu coloquei um banco aqui, o Banco do Brasil, nisso porque não só você tem esses apps, né, esses aplicativos no celular, mas hoje as próprias instituições financeiras, eu trouxe aqui o exemplo do Banco do Brasil, já fornecem para o cliente a possibilidade de você fazer um orçamento, você acompanhar as suas despesas. E aí vai até como um bom projeto para vocês, se vocês trabalham em algum banco e o banco ainda não faz isso, pode ser uma boa oportunidade para vocês desenvolverem isso, né? Então, vocês podem, esses aplicativos, mas tem vários outros, eu acho que vocês vale baixar, testar esses aplicativos. O orçamento pessoal é um passo fundamental para que vocês organizem as finanças, né? Para vocês entenderem como é que está o padrão de consumo e testarem outros, aquele que vocês se sentirem mais à vontade, né? Façam, baixem o aplicativo, mas é um passo essencial vocês terem um orçamento pessoal. Você não quer fazer no celular? Faça uma folha de papel, faça no Excel, mas é preciso fazer um orçamento pessoal. Para redução de dívidas, aí uma ação natural, né? Você tem que começar pelas dívidas mais caras, né? Você está muito endividado, você precisa, aí o orçamento vai te ajudar, você precisa entender quais são suas dívidas mais caras e começar com elas, né? Com essas dívidas que são mais onerosas, que as taxas de juros são mais altas. Aqui no Brasil a gente tem uma diversidade de tipos de dívidas. Normalmente aquelas dívidas, aqueles créditos que são mais fáceis você buscar, no caso, cartão de crédito, normalmente são dívidas muito mais caras. Elas são dívidas mais caras não só no Brasil, normalmente nos Estados Unidos, na Europa, as dívidas de cartão de crédito, né? Elas são dívidas muito onerosas. Então é um cuidado que você precisa ter para não só cuidar do endividamento, mas não ter uma dívida muito cara, um endividamento muito caro. E é importante você fazer um planejamento em relação à redução de dívida de médio e longo prazo. Não basta você fazer esse planejamento no curto prazo. A gente, quando pensa no curto prazo, isso acessa áreas diferentes do nosso cérebro quando a gente começa a pensar no médio e longo prazo. Tem um exercício interessante que um professor, vocês podem, quem professor estiver me assistindo, pode tentar isso, fazer isso com os alunos. Você oferece para os alunos, normalmente, maçã ou chocolate naquele momento, né? Você quer comer hoje maçã ou chocolate? A maioria das pessoas preferem chocolate porque é mais saboroso, é melhor. Quando você oferece isso para daqui a um mês, o que você quer comer daqui a um mês? Você pode comer maçã ou chocolate. Uma boa parte já pensa em maçã, porque é mais saudável, porque você já acessa a área do seu cérebro que você está pensando mais no longo prazo. Você toma decisões melhores para você no longo prazo, decisões mais sábias. Então, quando você fizer um planejamento, comece a se planejar no médio e longo prazo. Como você vai reduzir suas dívidas, como é que você vai gerenciar todas as suas finanças pessoais, né? Isso é um passo também fundamental. Então, antes de a gente pensar em prosperidade financeira, né, tem que pensar na educação financeira. Naturalmente, ela vem antes da prosperidade financeira. Eu preciso me educar, eu preciso de conhecimento, eu preciso me entender, né? Eu preciso fazer um orçamento básico, eu preciso fazer um planejamento de médio e longo prazo. Isso não precisa necessariamente de um conhecimento muito grande em finanças. Eu preciso de você dar os primeiros passos, né? Que você comece a caminhar nessa direção. Você fazer esse compromisso com você mesmo de que vai olhar para a educação financeira como algo fundamental para mudar a sua vida. De novo, a educação financeira não é sobre dinheiro, é sobre liberdade, é sobre qualidade de vida. Vale muito você investir em educação financeira, você se conhecer, você
direcionar a energia para se educar e ter uma boa gestão das suas finanças pessoais. E uma reserva para emergência, isso é fundamental. A gente ouve muito falar que a gente sempre precisa ter uma reserva para emergência. Mas primeiro, para ter uma reserva, eu preciso fazer sobrar recursos todo mês. Né? Aquilo que eu recebo, eu preciso me equilibrar, fazer um orçamento, conhecer a mim mesmo, olhar o meu padrão de consumo e fazer sobrar aquele recurso ali no final do mês. E aí, sim, eu consigo fazer uma reserva de emergência. Não preciso fazer sobrar algum recurso para eu começar a ter um valor guardado para servir de garantia para uma emergência. Né? Normalmente se fala, eu preciso reservar 3 meses do meu salário de reserva de emergência. Não existe fórmula mágica, eu preciso de uma reserva de emergência que me permita viver um tempo. Caso a gente perca o emprego, isso pode acontecer com qualquer um. Né? Todos nós somos sujeitos a isso, a gente pode, em algum momento da vida, ao longo da vida, perder o emprego, ter uma queda de renda. Então, a reserva de emergência serve para isso. Eu vou fazer a reserva de emergência já esperando esse cenário. Dependendo da área que a gente atua, da profissão que a gente atua, podemos ter mais ou menos tempo, para perda de emprego, para retomar, ter um novo emprego. Então, para cada área, para cada profissão, eu vou precisar de uma reserva maior ou menor. E ela serve também para outras emergências. Né? A gente não consegue prever a vida incerta. Eu não tenho como prever tudo que vai acontecer na minha vida. Então, essa reserva de emergência, ela vai me ajudar a ter uma segurança caso essas incertezas vão ocorrer. E ao longo da vida elas vão ocorrer. Né? Seja uma despesa inesperada, seja a perda de um emprego, mas todos nós estamos sujeitos a isso. E a reserva de emergência nos ajuda a isso. Né? Algo que eu recomendo fortemente também é o seguro, porque ele serve como uma reserva de emergência. A gente tem um seguro de vida, um seguro de carro, um seguro de patrimônio. Dependendo, aqui no Brasil, alguns seguros são um pouco mais caros, outros são mais baratos. Isso também serve para blindar a gente de alguma despesa extraordinária em caso dessas incertezas. Então, o seguro também ele serve para essas emergências. E mesmo que você não use, ele vai ajudar você ao longo da vida como um poderoso anti-estresse. Né? Ele ajuda a reduzir o estresse, a sua preocupação. Porque à medida que você está confortável financeiramente, ou você sabe que se tiver um acidente, se você tiver algum problema, alguma incerteza, à medida que você sabe que você tem alguma proteção, você consegue caminhar ao longo da vida com muito mais tranquilidade. Então, mesmo que você não use a reserva de emergência, ela vai te ajudar no dia a dia a ter mais qualidade de vida. Então, recomendo fortemente. A gente falou, então, de conhecer a gente nós mesmos, ter um orçamento equilibrado, ter essa reserva de emergência. O orçamento, eu mostrei para vocês alguns aplicativos que vocês podem usar. Então, no próximo passo aqui, eu digo, como eu comentei, a liberdade financeira ela é resultado da sabedoria financeira. Então, e a gente, ao longo da vida, até conhece pessoas que não tiveram educação formal, mas têm muita liberdade financeira, ou têm até um patrimônio maior, porque tiveram sabedoria financeira, seja a educação em casa, seja pelo ambiente que viveram, permitiram isso. Né? E a educação financeira não serve só para a gente, eu digo que ela é intergeracional, ou seja, ela serve para nós, mas ela serve também para os nossos filhos e netos, à medida que eu me educo financeiramente, em que eu tenho um ambiente em casa equilibrado, muito provavelmente, eu passo isso para os meus filhos e para os meus netos. Né? Eu impacto positivamente toda a família. Então, ao se educar financeiramente, você não atinge só você atinge outras gerações. Você não impacta só positivamente a sua vida, você impacta positivamente
a sua, a dos seus filhos, provavelmente dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus netos, dos seus amigos, além de virar, né, um bom ponto de referência para amigos e para os demais parentes. Né? Depois que você sobra, né, você tem os seus investimentos, que você já está equilibrado financeiramente, você tem possibilidade de investir seu recurso. Aqui no Brasil a gente tem uma diversidade, desde investimentos menos arriscados, investimentos mais arriscados. Angola também, você tem essa possibilidade, né, de diferentes perfis de riscos. E as regras, né, são... a gente diz que não existe almoço grátis em economia. Existe um almoço grátis, que é a diversificação. Você consegue reduzir risco com a diversificação. Então, com os recursos que você tem a possibilidade de investir em diferentes perfis de riscos. É importante analisar o risco antes de investir. Isso, se você tiver dificuldade, o gerente do teu banco vai te ajudar a identificar o perfil de risco de cada investimento. Né? Comparar taxas e prazos, lembra, a gente falou de reserva de emergência. Por uma reserva de emergência, eu preciso que ela esteja disponível para uma emergência. Então, eu não vou aplicar meu recurso para essa reserva, eu não vou aplicar ela para longo prazo, que eu não possa ter acesso a isso. Né? Então, para cada necessidade, eu vou ter um perfil de risco, eu vou ter um perfil, né, de aplicação, eu vou ter um retorno também diferente. Né? E você vai revisar isso periodicamente para manter essa carteira equilibrada. Né? Essa é uma abordagem um pouco mais técnica, mas essa é uma abordagem básica para investimentos. Né? Mas, de novo, para você ter essa sobra, né, para você começar a virar de devedor para investidor, você precisa seguir todos aqueles passos, né, de conhecer você mesmo, de fazer um orçamento equilibrado, começar a fazer reserva de emergência, até chegar, né, nesses passos. Né. E a gente tem que evitar as armadilhas financeiras. Eu trouxe aqui um exemplo interessante. Tem uma revista nos Estados Unidos que estava precisando aumentar suas vendas das revistas em papel. E hoje as pessoas não leem mais revista em papel. Né? As pessoas leem revista, fazem assinatura. Normalmente, a maioria das pessoas fazem assinatura online. Poucas pessoas hoje estão fazendo assinatura de revista, comprando revista em papel para ler. Né? A maioria. Mas essa revista ela queria aumentar a venda de papel. Como ela sabia como é que funciona o cérebro humano, o que ela fez? A assinatura da revista, só apenas a revista para você ler no computador, né, você ler online, custava $25 por ano. A assinatura da revista em papel custava $50, ou seja, o dobro. Né? Muita gente só assinava online. O que ela fez? Fez um pacote de revista, né, a impressa, né, em papel, mas online, pelo mesmo preço. Então, muita gente olhava e falava, poxa, isso aqui é uma baita promoção. Eu vou, então, para a terceira opção aqui, assinando papel, assinatura, né, impressa e assinatura online, mesmo que eu só vou, na prática, ler, né, a revista apenas de forma online, apenas no computador. Isso é um exemplo de como a indústria, né, o marketing, acaba estimulando a gente a um excesso de consumo, e é importante a gente conhecer nós mesmos para evitar essas armadilhas financeiras. Eu poderia trazer aqui exemplos, diversos exemplos, sobre como, na forma como é mostrado uma promoção, na forma como é mostrado os números, pode acabar me induzindo a ter uma compra mais cara sem nenhuma necessidade. Então, é importante nos conhecermos e estarmos atentos a essas armadilhas financeiras. Né? E um plano financeiro sólido aqui para a gente ter, né? Definir metas financeiras, isso é muito importante. Elas precisam ser... Você precisa medir essas metas. Não adianta você, primeiro, traçar metas que você não consegue cumprir. E não adianta traçar metas que você não consegue medir as metas. Você não consegue acompanhar em números. Né?
Você precisa, então, se planejar e traçar metas que sejam alcançáveis, tanto no curto prazo, onde você quer estar daqui a 6 meses, onde você quer estar daqui a 1 ano, onde você quer estar daqui a 5 anos. E acompanhe isso, trace metas e busque atingir essas metas. Faça essas projeções financeiras, né? Projete quais são os seus ganhos futuros, quais são os seus gastos. Isso vai te ajudar, vai ser essencial para determinar quanto você vai precisar poupar, né, investir para atingir essas metas. Faça uma avaliação do seu patrimônio, isso está ligado àquele orçamento que eu comentei ali mais no início, de você fazer um orçamento, e hoje está fácil você fazer, você pode fazer isso em vários aplicativos gratuitos que você tem no celular, mas faça num pedaço de papel, faça no Excel, você tem várias formas de fazer isso. Mas se conheça, veja qual é o seu patrimônio, veja como é que está seu padrão de gastos, qual é a sua renda. Isso, se você não se conhecer, você não vai conseguir se medir. Se você não definir metas, você não vai conseguir caminhar para atingir essas metas, né? E, claro, controle os gastos. Isso tem muito a ver com o padrão de consumo, tem a ver com conhecermos nós mesmos, com necessidade de manutenção do status. É importante ter bastante consciência de que um orçamento equilibrado, planejamento, isso é importante para a qualidade de vida. Eu vou repetir isso várias vezes, dizendo que a gente está falando não é em dinheiro, estamos falando em qualidade de vida. Você consegue ter qualidade de vida mesmo com a renda menor do que gente que tem renda maior. Isso, eu tenho vários exemplos, vocês também devem ter na família, em amigos. Pessoas que têm uma renda menor conseguem viver mais equilibrado, às vezes, que muita gente que tem um salário maior, que tem um ganho maior, mas não conseguem viver de forma equilibrada, né? E revise isso periodicamente, porque os cenários mudam, né? Taxas mudam, seu padrão de consumo muda, às vezes você muda de emprego, seja aumentando renda ou reduzindo, então você precisa verificar isso, né? Rodar isso periodicamente para se aprender, né? Então, definir suas metas, faça suas projeções, avalie seu patrimônio, faça seu orçamento, controle gastos e fique revisando isso periodicamente. Se não tem erro, eu asseguro que se você seguir esses passos, você vai ter uma vida financeira muito mais equilibrada, né? E, reforçando, educação financeira não é sobre dinheiro, né? Eu estou falando sobre liberdade aqui. Liberdade para ter uma vida mais saudável, liberdade para ter uma vida com decisões mais sábias, liberdade para ter mais qualidade de vida, liberdade para tomar boas decisões. Quando você está pressionado com dívida, quando você está desequilibrado financeiramente, você é levado a tomar decisões que muitas vezes não são as melhores, né? Ou seja, o banco te leva a algumas decisões, a família te leva a tomar decisões que não são as melhores para o médio e longo prazo. Então, quando você está equilibrado financeiramente, você consegue pensar mais no longo prazo, atingir áreas do cérebro que fazem que o planejamento seja mais adequado, né? Antes de passar, alguém está perguntando aqui, eu vou aproveitar, sobre qual a melhor maneira de proteger a reserva de emergência da inflação. Só uma pergunta importante. Quando a gente está vendo investimento, aplicação financeira, o dado que a gente precisa ter em mente qual o ganho real que eu vou ter com esse investimento. O ganho real é aquele ganho, aquele que eu vou obter acima da inflação. Então, se você está com inflação de 50% ao ano e sua aplicação está rendendo 45% ao ano, você está perdendo dinheiro, né? Você está perdendo aí, fazendo uma conta rápida, 5% aí abaixo da inflação. Você está perdendo poder de compra. Então, é importante a reserva de emergência você ter essa preocupação. Aqui no Brasil, a gente tem com relativa facilidade, você tem investimento chama prefixado, né, que é uma taxa fixa, mas você também tem investimentos atrelados à inflação. Você ganha inflação mais um percentual de juros. Por exemplo, hoje, eu, como cidadão, com pouco recurso, eu posso, se qualquer cidadão, né, tiver qualquer valor,
você consegue investir em título público do governo, que paga inflação mais ou menos 5% ao ano. Então, minha reserva de emergência, eu poderia aplicar esses recursos em títulos como esse, que já me protegem da inflação e já me dão um ganho real. Ou seja, com o passar dos anos, aquela minha reserva de emergência ela vai ficando em termos reais, né, ou seja, acima da inflação, ela vai ficando cada vez mais significativa para o meu padrão de vida. Né? Então, uma boa pergunta. Obrigado, viu, Rico? Tem outro ponto, como sugestão de leitura aqui, professor Érico, eu já passei com os pontos, acho que os pontos mais importantes aqui. Eu vou sugerir, eu gosto já essa parte no final aqui, sugerir algumas leituras. Eu trouxe aqui 3 livros que eu acho que vão ajudar muito vocês a se entenderem, vai ajudar muito vocês a terem um planejamento financeiro, né, um planejamento de finanças pessoais melhor. O primeiro é de um autor que eu gosto muito, é o Dan Ariely. Ele escreveu um livro sobre previsivelmente racional. Então, esse livro ele trata exatamente das nossas decisões. A gente gosta de olhar nós mesmos como seres absolutamente racionais. A gente acha que nossas decisões são decisões baseadas em questões racionais, né, de dinheiro, nosso padrão de consumo. A gente acha que nós compramos algo porque aquilo é o melhor custo-benefício para nós, e muitas vezes não é. A gente faz muitas compras erradas ou compras incorretas, então essa irracionalidade ela traz justamente isso, nas forças invisíveis, né, que nos levam a tomar decisões erradas. Então, o livro é uma leitura muito boa, é uma leitura bem prazerosa, acho que vocês vão gostar. Então, eu recomendo que vocês comprem, né, ou que vocês leiam esse livro. Um outro é o Rápido e Devagar, o Daniel Kahneman, ele foi Nobel de Economia em 2003. Então, é considerado, engraçado, ele é um psicólogo, mas ele é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia. É um caso interessante. Ele é considerado hoje o psicólogo mais influente do mundo. Ele mora nos Estados Unidos, né? E ele trata exatamente disso, das nossas formas diferentes de pensar. E acho que essas leituras vão ajudar a gente a se entender, né? Entender melhor, enxergar nós como nossas decisões e fazer com que a gente tome decisões melhores. E o terceiro livro que eu estou sugerindo é do Richard Taylor, né? Também é um Nobel, que é o Nudge, que ele traz vários exemplos, né? Por exemplo, esse exemplo que eu trouxe ali da revista, né, de fazer assinatura de uma revista online ou fazer assinatura de uma revista impressa, que quando a maioria das pessoas opta pela revista online. Mas quando você junta os dois no mesmo pacote, as pessoas vão para a opção mais cara. Então, esse livro Nudge traz vários desses exemplos em como nós podemos incorretamente ser induzidos, né, a decisões erradas, a decisões que necessariamente não são as melhores decisões para o nosso benefício, né? Nosso benefício. Então, professor, aqui tem uma pergunta, eu vou respondendo, acho que dá uma dinâmica aqui, tem uma pergunta embaixo aqui, né? Noé, consegue me ouvir? Boa noite a todos mais uma vez. Acredito que algumas pessoas ainda vão se juntar. A nível de apresentação, conseguiu claramente aqui atender às nossas expectativas. Temos aqui um tempo razoável de aproximadamente 15 minutos em que nós podemos usá-lo sim para questões, e aproveito a toda e qualquer pessoa que estiver conectada, por favor, façam as questões, porque temos aqui uma oportunidade única de estarmos aqui com o professor Ricardo Viana, que é para então esclarecer todas as dúvidas em torno deste grande tema que é finanças pessoais. O professor pode ir respondendo as questões aqui. Eu também tenho as minhas questões. Acho que tenho por aqui 2 questões, mas vou dar aqui a prioridade para os nossos telespectadores
perguntarem e não tenham medo de fazer perguntas. Então, o flow de questões está aberta e podemos avançar então com perguntas e respostas. Tá. Alguém tem uma pergunta aqui do Noé. Boa noite, Noé, tudo bem? Está perguntando se é possível a gente ter qualidade de vida sem ter um planejamento financeiro, um orçamento pessoal. Você pode ter qualidade de vida sem planejamento? Sim, você pode, mas é muito mais provável que você consiga qualidade de vida com a vida financeira equilibrada. Ou seja, se você não tem planejamento financeiro e você não tem um orçamento pessoal, você não acompanha isso, há alta probabilidade de você não ter uma boa gestão das suas finanças pessoais. Então, ao ter uma vida financeira desequilibrada, você vai passar por dificuldades. Então, é provável que você não tenha qualidade de vida. É difícil imaginar alguém que consiga ter uma vida tranquila, você consiga ter uma vida em paz, uma vida tranquila, com dificuldade de pagar contas básicas, com dificuldade de gerir recursos, com falta de recursos, com falta de dinheiro. Então, por isso que o planejamento financeiro, o orçamento pessoal, ele é importante para a educação financeira, educação para a qualidade de vida. Temos mais perguntas? Não consigo ver mais questões. Se calhar, para fazermos aqui um compasso de espera, tenho aqui uma questão inicial. Professor Ricardo Viana, Brasil e Angola vivem cenários macroeconômicos totalmente diferentes, né? Temos também um nível de literacia financeira totalmente diferente. Praticamente, nós estamos aqui a caminhar os nossos primeiros passos, ou seja, somos bebês no que toca ao assunto relacionado à matemática financeira, literacia financeira primordialmente. A questão que eu queria colocar aqui tendo em conta os desafios atuais que a nossa economia atravessa, Angola em particular, acredito que tenha acompanhado, como é que eu consigo explicar a uma pessoa que tem uma posição em que as suas rendas são inferiores àquilo que é o seu consumo, ou até então em situações em que as suas rendas estão em pé de igualdade com os consumos. Ou seja, é muito difícil partilhar esses conhecimentos a determinados grupos de indivíduos que tenham uma renda de 100 kwanzas, que tenham um consumo de 100 ou um consumo de 150. Então, para essas pessoas, como é que nós vamos motivar, como é que nós vamos explicar e ensinar o processo da educação financeira e o tratamento das finanças pessoais, sendo que é uma pessoa que o que ganha não é suficiente para poder fazer face aos seus consumos? Acho que é uma questão muito interessante. Queria ouvir também o vosso feedback e a experiência do vosso lado de como é que isso tem ocorrido. Boa pergunta, professor. A educação financeira, primeiro, assim, ela não é para coibir o consumo, né? Para quem gosta de consumir ou tem uma necessidade muito grande de consumir, ao você ter um orçamento desequilibrado, na prática, no médio e longo prazo, você vai consumir menos. Parte importante da sua renda vai ser gasta com juros e provavelmente com juros muito elevados, porque quanto mais você está endividado, provavelmente, mais você acessa instrumentos de crédito, né? Você acessa crédito que seja mais caro, né? Então, para aquele que gosta muito de lutar com um apelo ao consumo muito forte, a educação financeira eu vou me educar, eu vou reorganizar a minha vida, isso vai me permitir, no médio e longo prazo, um padrão de consumo melhor do que ele tem hoje. Hoje, quando ele está desorganizado, ele não consegue atingir um padrão de consumo, consegue utilizar toda a renda para que o consumo traga qualidade de vida. Né? E outra coisa importante, né, professor Eric, a gente, em educação financeira, às vezes, especialmente nesses casos, em pessoas que têm uma vida muito desequilibrada financeiramente,
a gente acaba dando muita importância à questão de orçamento e questões técnicas, né? Olha, não gaste mais do que você ganha. Esse de não gastar mais do que você ganha, isso provavelmente é uma regra que todos aqui que estão assistindo conhecem, é uma regra básica. Então, o que a gente precisa é dar aquele passo anterior, aquele conhecer a você mesmo, né? A gente precisa acessar questões psicológicas, por que essa pessoa tem essa necessidade tão grande de manutenção do status, de ter um consumo maior do que aquela renda permite, né? Por que eu não estou conseguindo enxergar essas armadilhas financeiras, essas que me obrigam a consumir muita coisa, né? Às vezes é um padrão de consumo que eu não seria adequado, que eu não preciso, né? Então, eu começaria ali pelo básico, ali, né? Começaria naquele primeiro passo ali, dando uma importância maior à educação, eu estou chamando de educação psicológica, mas de uma abordagem mais psicológica em relação ao apelo do consumo. A partir daí, sim, aí os instrumentos de orçamento, né, de equilíbrio de orçamento, reserva para emergência. Mas se eu não tivesse comprometimento lá no início, né, tivesse abordagem psicológica para entender o porquê que esse apelo ao consumo está tão forte, né, eu dificilmente vou conseguir dar passos para frente. Eu, ao longo da minha vida, convivi com diferentes tipos de profissionais e eu vi gente equilibrada e desequilibrada financeiramente com diferentes níveis de educação. Então, você vê gente com alta qualificação, com doutorado, e que tem uma vida financeira desequilibrada, ou seja, o conhecimento matemático essa pessoa tem, o acesso à educação ela tem, ela sabe que precisa de um orçamento, ela sabe que não deve gastar mais do que consome, mas por outros motivos, né, psicológicos, por ambiente familiar, pela educação que teve em casa, por outros fatores, ela não consegue trilhar nesse caminho, né? Então, eu acho que reforçaria isso, essa abordagem psicológica. Ok, muito obrigado. Se calhar mais aqui uma questão do meu lado. Do ponto de vista para aquelas pessoas que têm recursos, até têm disponibilidade para fazer investimentos. O nosso caso em particular em Angola falou da questão dos produtos pela qual nós podemos fazer determinados tipos de investimentos. Nós temos um mercado ainda um pouquinho limitado a nível de portfólio de produtos. Praticamente temos aqui operações tradicionais como depósito a prazo, temos aqui os títulos de dívida pública, temos agora as ações, praticamente o mercado de ações está aqui a marcar os seus primeiros passos a nível do mercado financeiro angolano. Quais são as opções que o Brasil tem a nível de produtos? Acredito que vocês têm aí uma base mais diversificada, porque as pessoas aqui em Angola, quando nós falamos em investir, muitas das questões que são levantadas é como investir, o que investir, tem um pouco de dinheiro e uma das questões que as pessoas, pelo menos algumas pessoas estão a fazer aqui no chat, é como investir com pouco dinheiro. Qual é o produto adequado, tendo em conta aquilo que é a minha necessidade? Com 100 reais, 100 kwanza, 200 kwanza, qual é o melhor produto? Então nós também temos aqui essa dificuldade a nível de produtos e os produtos aqui são muito escassos e as pessoas têm muita pouca percepção de como funcionam esses mesmos produtos. Ok. Aqui no Brasil a gente tem já um mercado, né, um pouco mais maduro aí do que o mercado em Angola. Então você tem nós temos um produto muito popular, um produto que já tem mais de 200 anos aqui no Brasil, que chama caderneta de poupança. É um produto muito simples de você usar, você pode aplicar R$1, ou seja, não tem valor mínimo, é bastante seguro, não tem a maior rentabilidade do mercado, né, justamente porque é seguro, mas tem bastante facilidade. Você pode ir em qualquer banco, sem nenhum custo, você pode abrir com qualquer valor. Você pode aplicar, né, fazer essa caderneta de poupança. Isso, professor Eric, tem uma questão fundamental.
né? Mais do que a questão financeira, um produto desse, com fácil acesso, com facilidade, né, de qualquer um da população, com qualquer recurso e sem custos, né, você aplicar num produto desse, abrir, né, que a gente fala, abrir uma caderneta de poupança e depositar lá R$1 que seja, você começa a educar financeiramente, você faz com que muitas pessoas da população consigam poupar e consigam ter esse hábito de poupar, né, de investir. Parte do recurso, que seja R$5, que sejam R$10, que seja o mínimo, mas ele consegue poupar isso. E à medida que você começa a fazer sobrar dinheiro do seu salário, né, do seu ganho, e começa a poupar, isso traz um benefício, uma qualidade de vida que acaba estimulando você a continuar, né, com essa poupança. Para aquele que quer diversificar, nós temos também título público aqui, tanto de longo, curto prazo, títulos pré-fixados, né, de taxa fixa, títulos que acompanham a variação da taxa de juros do governo, e títulos que é um título que eu gosto muito, que é um título que paga inflação mais taxa de juros. Esse é um título que tem na Europa, tem nos Estados Unidos, e eu gosto muito desse título, porque é muito seguro, e ele preserva o ganho real, e eu sempre reforço isso, vocês, quando estiverem fazendo investimentos, aquilo que vocês precisam olhar é o ganho real. Não olhe muito para o ganho, para a taxa, né? O que você vai ganhar, o que você espera ganhar acima da inflação. Então, aqui a gente tem título público que já te garante isso, né? Que você vai ganhar inflação mais alguma taxa de juros. E tem o mercado de ação, fundos de ações para quem tem uma visão mais de longo prazo, quem tem uma aceitação de risco maior, né? Porque o mercado de ação ele flutua muito. E, além disso, você hoje consegue acessar os próprios bancos, né? Nós temos plataformas de investimentos que você consegue acessar investimentos no exterior. Você consegue, do Brasil, aplicar em ações nos Estados Unidos, aplicar em ações na Europa. Então, na verdade, isso abre o mundo inteiro para você ter investimentos. Mas a maior parte da população, a maioria, investe no Brasil mesmo, mas uma parcela já direciona seus investimentos até para diversificação em outros países. Né? Ok. Muito obrigado, professor. Vamos só aqui a questões. Tem muitas questões, na verdade. E temos aqui o nosso amigo Luther Torres. Pergunta, o professor falou durante a sua abordagem sobre aplicativos que ajudam a planejamento financeiro. É possível saber quais são esses aplicativos? Ou seja, aqui as pessoas também querem uma facilidade no sentido de terem uma aplicação como uma ferramenta muito friendly user em que eles consigam fazer um planejamento financeiro de uma forma muito simples. Então, vocês no Brasil têm acesso a essas plataformas. Pelo menos em Angola não temos plataforma nenhuma em que eu consigo colocar um conjunto de informações e depois permita-me fazer aqui alguns planejamentos financeiros. Não sei como é que está o outro mercado. Eu vou voltar aqui só para mostrar, deixa eu achar ela aqui, que eu sugeri. Pronto, esse aqui, né, que são os aplicativos. Isso aqui é apenas um exemplo, você tem várias opções de aplicativos que você pode usar para organizar. Você entra, é gratuito, você cadastra e suas receitas e despesas você vai registrando. Ele vai te ajudar a organizar suas finanças pessoais. E aí, professor Eric, para quem está assistindo, quando você disse que Angola talvez não tenha um aplicativo desse, para mim isso é uma oportunidade para vocês criarem isso, né? Vocês fazerem esse tipo de aplicativo, olharem para esses aplicativos aqui e talvez é uma oportunidade para vocês ajudarem os angolanos a criarem esses aplicativos. Esses aplicativos normalmente são gratuitos e alguns são pagos, dependendo do nível que você usa, né? E eu chamo a atenção, que eu coloquei o Banco do Brasil aí, propositalmente, eu sou correntista, né, eu uso o Banco do Brasil, que o próprio banco, ele já faz isso. Então, quando eu faço uma compra no supermercado, ele mesmo já monta uma planilha dizendo que eu comprei no supermercado isso me facilita depois para eu saber onde eu gastei, né, se eu abasteci o carro de gasolina, né, onde eu estou gastando meus recursos, isso ajuda muito de forma automática, eu não preciso fazer nada. O próprio banco já me ajuda, né? Também é uma outra opção aí para vocês
desenvolverem em alguma instituição financeira em Angola. Desafio muito bem entregue. De certeza que na próxima live, no próximo webinar, vamos então apresentar também um aplicativo 100% angolano que permita dar soluções a esse tipo de questões. Temos uma pergunta na tela do Kessie de Oliveira, que pergunta como transformar os investimentos em capitalização composta. Eu acho que ele viu o primeiro slide em que nós temos aí um comportamento de uma capitalização simples, de uma capitalização composta, e também é uma grande dificuldade que nós temos no nosso mercado local em as pessoas perceberem como funciona o processo de capitalização simples e composta na perspectiva de investimentos e muitos também, às vezes, na perspectiva de financiamento. Tá, perfeito. Aqui no Brasil você já tem a capitalização composta, né? Você tem os próprios investimentos. Se você pega um título público aqui, você consegue aplicar no Brasil títulos no último prazo até 2000, por 30 anos. Hoje, e ele é com capitalização composta, né? Juros compostos. Então, esse efeito que a gente teve ali, de juros, ele vai ter no investimento. Então, olha a importância que isso tem para quem consegue deixar de ser devedor e virar investidor. Né? Você consegue multiplicar seu recurso ao longo do tempo, né? Deixar ele mais importante. Agora, o preocupante é o seguinte, a dívida também é por juros compostos. Então, a importância de a gente sempre tomar cuidado com o endividamento, porque do mesmo fora que investimento ele tem aquela dinâmica, né, de juros compostos, a dívida também tem. Eu não sei, professor Eric, se o cartão de crédito em Angola tem uma taxa de juros muito alta. Aqui no Brasil, uma taxa, para quem você compra no cartão de crédito, depois pode se financiar no cartão de crédito. Isso é uma taxa abusiva, né, uma taxa muito alta. Não sei se em Angola é o mesmo padrão, né? As taxas mais altas são do cartão de crédito. Em Angola não é diferente, apesar de que, por norma, não só os produtos de cartão de crédito, mas os outros produtos de crédito são mesmo muito caros. É padrão esse tipo de produtos serem caros, apesar do cartão de crédito ser diferenciado de alguns, mas, em média, os produtos de crédito todos em Angola são muito caros. Perfeito. E aí é um cuidado. Eu vi muita gente com dificuldade por causa do endividamento, no caso aqui do cartão de crédito, que é um juros muito alto, muito alto. Ok. Temos mais uma questão do Facebook. Pessoal, como fazer poupanças se o que eu ganho já é muito pouco? Eu acho que esse é um tema, é uma questão, não sei como podemos responder, mas é uma questão muito comum, principalmente em Angola, por causa da situação que eu já expliquei anteriormente, né? Temos pessoas que nem com o que ganham conseguem consumir. Então, para esse tipo de situações, o que é que nós devemos fazer? O orçamento vai ajudar a entender isso, o que se ganha muito ou ganha pouco. Se no orçamento que você fizer, você perceber que tem despesas que estão excessivas, se tem despesas que podem ser substituídas por algo menor, esse é o primeiro passo. Mesmo ganhando pouco, talvez você consiga fazer sobrar no seu orçamento e você começa a poupar. Mas primeiro você precisa de um orçamento. Quando a gente fala ganha pouco, é porque você está dizendo que o que você ganha não é compatível com suas despesas. Né? Aí é ordenar as despesas e ver o que pode ser feito. Não tem, é o primeiro passo, porque a gente não pode simplesmente dizer, então ganhe mais. Né? Não é tão fácil, senão todo mundo resolveria. Né? O primeiro passo é na área da despesa, né? Cortar a despesa. Ver o que pode ser cortado. Né? Ok. Não sei se nos permite mais 5 minutos, roubar aqui 5 minutos preciosos com mais 2 questões. A primeira é como posso aplicar matemática financeira na vida cotidiana sem uma renda fixa. Também interessante para aqueles que são trabalhadores prontos, por conta própria. Não existe uma renda fixa. Como é que eles conseguem sobreviver
com a questão da literacia financeira e com o suporte da matemática financeira, nesse caso. Por exemplo, para quem não tem uma renda fixa, vou dar um exemplo, corretor de imóveis, né? Alguém que vende imóveis, ou que vende carro, que vende a partir daquilo que você produz. Bom, a matemática financeira vai ser fundamental para quando o seu cliente estiver em busca de um financiamento para comprar, seja um carro, ou seja uma casa, um apartamento, e você prestar a melhor assessoria, né, de saber calcular juros, saber qual é o melhor empréstimo, né, o melhor financiamento para o seu cliente. Então, acho que ela vai te ajudar a assessorar melhor seu cliente, né? E na sua vida pessoal, você não tem renda para gerenciar melhor o seu dinheiro, né? Aquilo que você está ganhando, saber onde aplicar, o orçamento. Então, ela vai ser útil em vários aspectos da sua vida, seja pessoal, profissional, né? Ou os estudos, né? Já para finalizar, apesar que é uma pergunta muito provocante, e se calhar para um tema mais específico relacionado a crédito, qual é a melhor forma de pagamento de crédito? Aqui eu estou entendendo qual é a melhor forma de pagar, se é com cartão de crédito ou é à vista, né? Seria isso, né? Pagar de imediato ou pagar a crédito. Pode sempre que você puder, pague à vista, pague no momento, né? A indústria, né? O comércio, ele sabe que quando parcela, né? Faz em várias parcelas, você acaba consumindo mais. Então, isso é um artifício que é usado em vários lugares do mundo. No Brasil não é diferente. Você chega a uma loja e eles parcelam para você, né? 10 vezes, 12 vezes. Então, o melhor mesmo, se você puder, é juntar o dinheiro e pagar à vista. Não tenho dinheiro para comprar aquilo que eu quero, eu vou fazer um crédito. Não, junte o dinheiro e pague à vista. Essa é a melhor decisão. Como padrão, essa sempre vai ser a melhor decisão. Ok, para terminarmos e fecharmos a sessão, o José Carlos pergunta como investir com pouco dinheiro, como montar uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência, professor Ricardo Viana, podemos colocar sobre responsabilidade de uma instituição, pronto, não que seja banco, uma instituição específica que trata desse tipo de fundos, ou necessariamente isso tem que estar numa conta em que nós, pronto, temos acesso, conseguimos monitorar, movimentar de uma forma muito rápida, e podíamos associar, se calhar, a reserva de emergência aquilo que nós chamamos de fundo de pensão. Estamos a falar exatamente da mesma coisa? O fundo de Não. pensão, Sim. porque o fundo de pensão, você, pelo menos aqui no Brasil, você não consegue resgatar, né? Só quando você se aposenta. Então, essa reserva de emergência, ela teria que ser um investimento, pode ser num banco, ou antigamente, as pessoas guardavam isso em casa em dinheiro, né? Há muitos anos isso não ocorre. Você guarda no banco ou na instituição, um agente financeiro, que você tenha confiança que você aplique esse dinheiro. A reserva de emergência, né, como o nome diz, você tem que estar acessível a você assim que você quiser. Aconteceu algum problema, você tem que ir lá e conseguir resgatar seu recurso. Né? Aqui no Brasil, Érica, a gente tem um título público do governo que você consegue resgatar a qualquer dia, né, todos os dias, e tem o que eu acho um instrumento muito popular aqui, muito fácil, que é o que eu comentei sobre a caderneta de poupança. É um instrumento muito fácil, muito ágil, que é muito utilizado aqui pela população para fazer esse tipo de poupança. Né? Ok, muito obrigado, professor Ricardo Viana, pela oportunidade de partilhar conosco estes conceitos e um tema muito, muito interessante. Afinal de contas, temos muitas questões. Temos muitas questões. Tá, como eu disse, estávamos a ser transmitidos em direto a partir do YouTube. Algumas pessoas estão pelo Facebook, Instagram, temos o Twitter, temos o LinkedIn. Então, nós estamos a ser vistos por mais, posso afirmar que mais de 100 pessoas estão aqui a nos ver. Alguns, evidentemente, não tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, mas a gravação estará disponível nas diversas plataformas, propriamente no YouTube, em que as pessoas poderão depois rever, fazer os seus comentários e teremos muito gosto em responder cada um dos comentários. Então,
Nós iremos partilhar o material, sim, ainda hoje, pelos nossos meios de comunicação, que vocês conhecem, para as pessoas que seguem a matemática financeira. Professor Ricardo Viana, isto não fica por aqui. Finanças pessoais não termina por aqui. Este é o princípio. Acredito que estaremos juntos mais vezes. E, se calhar, estaremos juntos um dia pessoalmente, que é o nosso grande desejo, estar aqui consigo pessoalmente, a poder partilharmos esses brilhantes conceitos em torno da matemática financeira. Então, os meus cumprimentos do outro lado do oceano, a todo o povo brasileiro, a todo o povo de comunicação oficial de língua portuguesa. Muito obrigado pela participação, pela presença. Então, seria muito bom se fechássemos com o próprio professor Ricardo Viana. Aqui estão a tecer as últimas considerações, porque do nosso lado está totalmente fechado. Muito obrigado. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço o convite. É um prazer. Eu tenho um carinho pelo povo de Angola. O Brasil tem uma ligação muito forte com Angola, tem sempre um carinho pelos angolanos. Será um prazer também, claro, ir pessoalmente a Angola, numa oportunidade futura. E espero que tenham gostado, fiquem à vontade. O professor Eric tem sido um professor muito bom, né? Um professor com um conteúdo muito importante para a educação financeira, para a matemática financeira. Então, eu, aproveitando até uma pergunta que está aqui embaixo sobre o orçamento financeiro conjugal, né, um desafio, a educação financeira é um desafio. Entendam que, no caso de um casal, ele tem que ser um projeto da família, né? Senão não funciona. Um projeto só de um e o outro não entender, você terá bastante dificuldade. E para finalizar, assim, reforço, a educação financeira não é sobre dinheiro, é sobre liberdade e qualidade de vida, né? Então, vale vocês investirem esforço, vocês se conhecerem e lerem e se educarem para ter melhor qualidade de vida, né? Novamente, muito obrigado. Foi um enorme prazer estar aqui e espero estar com vocês em outras oportunidades. Ok, abraços, cumprimentos e até já. Até Muito mais. obrigado a todos. Muito obrigado.